No trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Moçada, aqui a gente chegou a comentar sobre essa questão aqui na nossa aula de concordância. A gente bateu um papo também na nossa aula de sintaxe de oração, nossa aula de orações subordinadas adjetivas. A gente tem que tomar bastante cuidado com essa relação, tá? Por quê? A gente vai ter aqui uma oração subordinada adjetiva. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é o entendimento, o emprego do pronome relativo. Então, olha só, vamos pegar aqui essa expressão e a gente vai observar o seguinte, olha. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Pronto. Esta é a informação principal dada e a gente tem aqui uma oração adjetiva que nos cercam. Tudo bem? Vamos então agora sintaticamente entender isso melhor. Pergunta a você o seguinte, Terror, pergunta a você, né? Movimentam, quem é o sujeito sintático de movimentam? Por que o verbo está no plural? Por conta do seu sujeito sintático. Quem é o seu sujeito sintático? Os processos de produção dos objetos. Então, olha só, os processos movimentam. Então, quem é sujeito de movimentam? Os processos de produção dos objetos. Ok. Ô, Terror, cercam. Quem é sujeito de cercam? Ou melhor, cercam está no plural por conta de qual palavra? Ah, cara, cercam está no plural, tendo em vista o vocábulo objetos. Ah, sim, Terror. Então significa que objetos é sujeito de cercam? Não. Por que não? Porque nós observamos que, na nossa aula de orações adjetivas, que o pronome relativo, ele ocupa uma função sintática. Objetos, os quais. Concorda comigo? Os processos de produção dos objetos que nos cercam, cercam-nos. Objetos cercam alguém. Cercar é verbo transitivo direto e nos é objeto direto. Tudo bem? Beleza, ok. Então, cercam está no plural, por quê? Porque tem como sujeito o pronome relativo os quais, o que ou os quais, beleza? Então, tem como sujeito o pronome relativo o que. Esse pronome relativo retoma objetos. Então, os objetos nos cercam, tudo bem? Beleza, tranquilo. Ô, Terror, mas eu então não posso dizer que cercam tem como sujeito objetos, né? Não, não pode. Na realidade, o sujeito sintático é o quê? E o que retoma objetos? Ok. Como a questão já tinha falado que cercam tem como sujeito os processos de produção, né? Fazendo referência aqui aos processos de produção, a gente já sabe que está errado. Mas aqui é bem interessante a gente tomar cuidado quando a banca faz a afirmação seguinte, olha, eu tenho lá um pronome relativo e ele cumpre a função de sujeito. O elemento que ele retoma faz com que o verbo se flexione de acordo com esse elemento retomado. Então eu poderia ter aqui duas afirmações. Olha, cercam está no plural, tendo em vista o vocábulo objetos? É certa a afirmação. Porque cercam tem como sujeito o que e o que retomou objetos. Sim. Mas eu poderia dizer que cercam tem como sujeito objetos? De maneira alguma. Porque eu sei que o sujeito de cercam é o pronome relativo o que. Tudo bem? E não tem relação com os processos de produção e tal. Então, basicamente é isso. Eu quis reforçar também, porque está errada a afirmação, eu quis reforçar isso porque quando a banca pede o sujeito da forma tal, é o sujeito sintático dele. Tá legal? Então, tomar bastante cuidado com isso. E a gente viu que cercam tem relação com objetos, porque o pronome relativo que retomou a palavra objetos. Tudo bem? Show de bola, belezinha. A gente entendeu então que, nesse caso, cercam tem como sujeito que. O sujeito da forma verbal cercam é que. O pronome relativo que. Pronto?